Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Sou o Mateus, estou aqui hoje para mais um vídeo de reflexão da Palavra de Deus. Continuamos em Mateus, capítulo 8, e hoje nós vamos a partir do 23 até o 34. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Se esse vídeo tem abençoado a sua vida, se você lembra de alguma pessoa que precisa ouvir a Palavra de Deus, receber a Palavra de Deus, compartilhe esse vídeo nos grupos, nos links e nos ajude a compartilhar e a espalhar a mensagem do Evangelho. Vamos para a nossa leitura? Mateus 8, versículo 23. Jesus entrando no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se o mar em uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não muito longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: pois então vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas as coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. E então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirassem da terra deles. Nesses dois acontecimentos de Jesus aqui, nós vemos claramente que Jesus estava manifestando a sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus demonstra a sua autoridade quando ele acalma a tempestade e o mar. E Jesus demonstra a sua autoridade sobre os demônios. Vamos lá. Os discípulos estavam do outro lado do mar da Galileia, e estavam atravessando para ir, porque Jesus já tinha um plano de onde ele iria, né? E nesse caminho, Jesus possivelmente precisava descansar. E no meio desse caminho, um mar se levanta em uma grande tempestade. E os discípulos, apavorados, procuram Jesus, e ele encontra a oportunidade de manifestar a sua autoridade. E o versículo nos diz que, levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E qual era o propósito de Jesus fazer isso? E aqui nós vemos o propósito dele no versículo 27. Aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A autoridade de Deus dada a Jesus sobre todas as coisas e tudo que tem sobre a terra, né? E Jesus manifesta essa autoridade. Em seguida, ao chegar na terra dos Gadarenos, mais uma vez nós vemos a autoridade de Jesus manifestando para que os discípulos cresçam e para que muitos cresçam. E aqui Jesus, ao descer, já vem de encontro a ele 2 homens que viviam presos, escravizados, entre os sepulcros, né, entre os mortos, atormentados por demônios. Nós vemos essa mesma passagem em outros evangelhos, que esses homens se mutilavam, né, se machucavam, e não tinham correntes que os prendiam. Então essa era a situação de miséria, de escravidão, né, desses homens, atormentados por demônios. E Jesus não precisou fazer nada, mas simplesmente chegar próximo desses homens. Na verdade, os homens vieram até o encontro dele, e os próprios demônios já sabiam que a autoridade de Jesus faria com que esses homens fossem libertos do poder desses demônios. Olha o que eles dizem aqui no versículo 29. Eis que gritaram, né, os endemoniados:
O que você quer conosco, Filho de Deus? Veio aqui nos atormentar antes do tempo, ou seja, veio nos tirar daqui, né? Antes que a gente quisesse. E próximo deles tinha uma manada de porcos. E certamente essa cidade dependia, né? Essa era a atividade deles, né? O pastoreio, o cultivo, né? Da suinocultura, vamos dizer assim. O cuidado com os porcos era o sustento deles, né? E os demônios, sabendo que Jesus libertaria esses homens do poder deles, pediram com insistência, diz o versículo 31 aqui, que eles fossem para a manada dos porcos. E qual era a intenção dos demônios? Fazer com que Jesus não continuasse, né, o seu trabalho ali naquela cidade, de evangelizar, de libertar, de salvar, porque certamente os demônios sabiam que com a morte desses porcos, uma grande manada, isso seria um prejuízo muito grande, traria escândalo e ira da parte da sociedade por conta desse prejuízo. E foi o que realmente aconteceu, mas Jesus tinha um plano muito maior do que esse. E assim como eu comentei que em outros evangelhos temos essa mesma passagem com alguns detalhes a mais, na outra passagem nós vemos que Jesus, ao libertar esses gadarenos, eles vão até Jesus e querem seguir Jesus. Jesus disse para eles ficarem e pregarem o evangelho ali. Ou seja, Jesus não precisava mais ficar naquele lugar. A partir da libertação e da salvação desses homens, esses homens seriam como Jesus naquele lugar. Apesar de Jesus ter sido rejeitado por conta da morte dos porcos, né? Então aqui nós vemos a autoridade, o plano perfeito de Deus e o quanto a sua sabedoria excede o entendimento de todas as coisas. E até aqui a nossa reflexão. Vamos orar. Pai, obrigado, porque a tua palavra demonstra para nós quem o Senhor é. E o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. O Senhor é o Deus que tem autoridade sobre tudo que criou, formou e transformou nessa terra. O Senhor tem autoridade sobre, Deus, os poderes. Deus, o Senhor tem autoridade sobre, Deus, as tempestades, sobre o mar, sobre todas as coisas biológicas, fisiológicas, emocionais e espirituais. Deus, todo ser criado, tanto espiritual quanto material, se submete ao poder e à autoridade do Senhor. Que a autoridade de Jesus possa mesmo estar refletindo a nós através da sua palavra, trazendo para nós a salvação, a libertação, Deus, que cada um de nós precisa. Essa é a minha oração, para que essa palavra alcance esses corações, sejam libertos e salvos pela autoridade que há em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.